jogo entre um time da parte de cima e outro da parte de baixo da tabela, mas mexer só pode mexer na parte de cima e não muito também, né? Porque o Atlético já ganhou hoje, né, Rafa? Já botou na conta. Eu acho que a grande questão do Flamengo é como administrar... ainda existe intenção no Campeonato Brasileiro? É como administrar isso sem que seja um peso para a final da Libertadores. Claro que é importante, né? Só que a gente está falando de jogos a cada 3 dias. É um Flamengo que na última semana jogou terça e sexta, né? Então é terça, sexta, segunda, quinta, domingo, de 3 em 3 o tempo todo até o final da temporada. Isso tem um impacto. Isso tem um peso muito grande. Então, mesmo que consiga minimamente equilibrar as forças para o dia 27, a gente ainda está falando de mais 15, 20 dias tentando atacar num esforço além da conta, pensando em Campeonato Brasileiro. É improvável até por isso também. Porque não é só, o Campeonato Brasileiro afunila na reta final. No caso do Flamengo, ele afunila com 2 datas a mais, sem falar da final da Libertadores, né? Isso tem um impacto, assim. Claro que pela discrepância contra a Chape, a gente pensa numa afirmação, mais 3 pontos, porque isso ainda gera o gostinho, Os 2 jogos a menos podem significar 6 pontos de vantagem para o Galo. É campeonato decidido? Não. Mas é um campeonato que pende para o Atlético pela estabilidade, pela consistência, por um calendário mais acessível, por poder resolver o Brasileiro e depois atacar a Copa do Brasil, diferentemente da final da Libertadores. Então, assim, é óbvio que vai continuar sendo uma distância confortável para administrar. Mas se o Flamengo conseguir efetivamente, principalmente essas partidas que não tem que caber muita discussão, é um time já rebaixado e há uma sobra, uma distância absurda. É o tipo de jogo que o time tem que se afirmar, ele tem que ganhar o jogo. Quando a gente debate a Premier League, o saldo de gols e a discrepância dos grandes trabalhos para bons trabalhos, é o que eu espero das principais equipes do Brasil. E claro que dentro de algumas ressalvas que a gente faz sobre o que é o futebol brasileiro, isso não se vê 100%, sabe, de maneira indiscutível. Eu acho que era para mais, porque a sobra técnica é absurda. Bom, e o Renato precisa também lidar com os problemas de lesão, de suspensão, de convocação. É muito on na cabeça do Renato, né, Pet? Vamos lá, com o campinho do Flamengo. Gabriel Batista continua sendo o goleiro. E o Isla foi convocado para a seleção do Chile. Não tivemos convocação de jogadores que atuam no Brasil para a seleção brasileira, mas as outras seleções não estão na mesma página, né? Léo Pereira, Rodrigo Caio, tá invertido aí, né? O Rodrigo Caio pela direita e o Léo Pereira pela esquerda, né? E o Ramon continua na vaga do Felipe Luiz, que vai se recuperando. O Ilharão e João Gomes formam a dupla de volantes. Everton Ribeiro e Michael. Gabigol e Bruno Henrique. Esse foi o quarteto do último jogo, Pet. Não é o quarteto titular do ataque do Flamengo, né? O Renato continua esperando a volta do Arrascaeta, mas pelo menos é alguma coisa que ele consegue repetir. Com todo respeito ao Chapecoense, que não vence há 10 jogos, mas o Flamengo tem desfalque sim. Mas quem entrar para jogar, o Flamengo tem elenco, tem jogadores e uma obrigação a ganhar contra o Chapecoense. Claro que não é fácil, claro que o Chapecoense vai jogar tudo e dar a vida, mas Flamengo, que é o que a gente falou, é grande, está lá em cima, ainda tem chances remotas para conquistar o título. Então, o prestígio também de se colocar em cima do rival, que é o Palmeiras, que tem chance. E, por outro lado, está enfrentando um time que já deu adeus à elite há algum tempo. Então, joga com a maioria do time titular, então tem a obrigação de ganhar. O outro desfalque que não é por questão física, de lesão ou de recuperação, é o Andréas Pereira, que está suspenso, né? Além do Isla, que foi convocado. Está aqui o campinho da Chape também. Que pode ter o rebaixamento matemático sacramentado com uma derrota. Se perder, né? Porque o Bahia está vencendo o São Paulo. Então, o Bahia, ele já não alcançaria a pontuação do Bahia. O Atlético Paranaense venceu na rodada também. Então é o último suspiro de Série A da Chape. Keiler, Matheus, Joilson, Inácio e Busanello. Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Denner. Mike, Henrique Almeida e Caio Nunes. E a formação da Chapecoense do técnico Felipe Endres para enfrentar o Flamengo. Esperando só o momento do rebaixamento também, né? Sim, e o que mais chama atenção... uma possibilidade da arrancada espetacular que a Chape precisaria. Sim, mas o engraçado da Chape, por exemplo, tem um confronto recente contra o Corinthians,
aonde o time teve concentrado dentro dos 90 minutos, vai, bem ou mal. Claro que sofreu o gol no fim, mas competiu dentro da partida. Mas tem momentos em que consegue dar essa resposta e tem momentos que é uma equipe alheia ao jogo, muito distante do que é a concentração, o foco no Campeonato Brasileiro, mesmo considerando as circunstâncias que o time vive dentro do campeonato. E isso influencia, né? Você nunca sabe que chapa você vai encontrar. Para o Flamengo, o ideal é que seja o time alheio ao campeonato. Aí você resolve as coisas mais fácil e dá até para administrar dentro do jogo. Mas o Corinthians passou um dobrado para achar o gol com o Roger Guedes no finalzinho. Também. O Atlético empatou com a Chapecoense. Sim, jogo difícil fora. E tinha empatado no turno, numa outra realidade. Alternativa. Sim. Tem nada garantido aí não. Vamos fazer mais um rápido intervalo? Voltamos já com troca de passe. Seguinte, hein? No setor ofensivo, olha que pergunta ali. No setor ofensivo, o Flamengo se tornou Michael e mais 10. Na redação, esse rapaz aqui, o Pedro Ivo, falou assim: William, ok e tal, mas isso aí diz muito sobre esse Flamengo, hein? É mesmo? É porque quando você olha Michael e mais 10, hoje ainda cabe, né? Hoje fica ali, acomoda muito bem, porque você tem o Arrascaeta lesionado. Agora você tem uma volta de um Arrascaeta, você vai sacar alguém, e quando o Michael passa a ser a sua peça mais importante de um ataque que tinha Ribeiro, Arrascaeta, Bruno e Gabigol, é porque a coisa não está funcionando. O Vitor toca numa situação... Não está olhando o copo meio vazio, não? Não é bom o Michael arrebentando, né? É ótimo você ter o Michael. Só que o problema é que no ataque recente do Flamengo você só tem o Michael. O Michael, ele é contratado, ele chega, ele compõe. Ele resolve numa situação, ele te dá uma opção numa outra situação. Ele não pode ser apenas a única situação do Flamengo. O Vitor toca num ponto agora há pouco, quando a gente estava falando sobre a situação coletiva do jogo de futebol, que é um debate muito mais amplo até do que simplesmente o Corinthians. Um Corinthians bem coletivamente, ele vai potencializar a molecada que sobe e vai tranquilizar até essa subida deles. Esse Flamengo que praticamente inexiste do ponto de vista coletivo, ele passa dependendo de jogador que é único e exclusivamente individual. Quando se teve muito um desenho tático, coletivo, um mecanismo muito bem encaixado de ataque do Flamengo, o Michael não era exatamente a peça que melhor encaixava por ali. Ele era um outro tipo de opção. Quando esse time não encaixa, essas peças não encaixam, você tem que pegar essa pecinha de fora, porque só ela está resolvendo, diz muito sobre o seu desempenho atual. Aí fica esse debate agora que começou, a Arrascaeta voltou, o Michael tem que ser bom, tem que ser titular, será que ele é titular na final da Libertadores? Eu acho que se você está pensando em ter o Michael como a última solução, como vocês gostam de falar, a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote, é porque esse pacote está um pouco complicado, esse pacote não está funcionando. Você certamente não contratou esse Michael para ser a solução desse sistema ofensivo. Então, por isso que eu falei, a gente até brincava na redação, quando a gente rascunhava ali a pauta, que esse Michael ilustrava muito o que é o Flamengo. Você perguntou do último mês, né? Isso. Então, do último mês, talvez, que o Flamengo começou a degringolar, perder sua base ali coletiva, por situações de lesão, por uma série de outras razões. Desde o jogo ali com o Fortaleza, um pouquinho antes, contra o Juventude. O Michael, as pessoas tendem a atribuir muito do momento do Michael ao Renato, né? Eu discordo um pouco disso. O Michael, o momento bom dele, a gente tem que atribuir a ele. É o Michael que mudou a sua mentalidade de uma temporada para outra, que não quis férias, que se preparou. E não quis ser emprestado. Que abriu mão de uma série de situações, que falou que queria jogar com o time sub-20 no estadual, que entendeu qual era o seu papel, entendeu quais eram as suas limitações. O Renato, ele aprimora, ele dá espaço, ele dá campo, ele dá tempo de jogo ao Michael. Agora, é muito do Michael. Só que eu repito, nada contra ele, o Flamengo depende muito dele, é bom que tenha ele por enquanto, Pedro. o outro se encaixa. Agora, só ele é muito pouco para esse Flamengo. Fala, Vitor. Eu acho que tem alguma lógica ainda no que você disse, por outro aspecto. Quando o Michael chega, ele vinha do Goiás, ele era um jogador que funcionava num time que jogava no contra-ataque. Sim, então ele trabalhava num pedaço de campo muito longo. Sim. E no Flamengo, ele precisou se adaptar, tem se adaptado, porque o Flamengo geralmente é um time que vai ter um pouco mais a bola no campo de ataque, a resolver jogos num espaço muito curto de campo. E quando ele consegue fazer isso mais vezes, tem a ver com o desenvolvimento individual dele. Se o Renato faz algum trabalho, eu acho que não faz, pelas próprias entrevistas dele, falou que o jogador mal consegue dormir e se alimentar, então não vai ter muito treinamento de treinos de fundamento, coisas assim, vai ser mais na conversa, e isso talvez o Renato possa agregar,
porque o Renato era um jogador que resolvia jogos na individualidade muito, e esse aspecto técnico ele conhece bem, individual, né, não o coletivo, individual. Então eu acho que ele pode ter sim uma influência, mas é óbvio que o mérito maior é do jogador. Agora, quando se fala do Michael, óbvio que tem que ser elogiado, mas quando você pensa no Flamengo para jogar uma temporada, para jogar os grandes jogos, ele provavelmente não tem lugar na equipe. Porque com a volta do Arrascaeta, que se entende muito bem com o Bruno Henrique e com o Gabigol, com o Bruno Henrique jogando com mais liberdade para sair da área e ir para o lado, que ele tem mais influência no jogo do que tem no atual sistema do Flamengo. Se o Everton Ribeiro não estiver mal, e aí muito mais um meia do que um jogador com a característica do Michael pela direita, o Michael volta para o banco. Então, o que o Flamengo pode ter de melhor nesse momento, com a boa fase do Michael, pensando no futuro? Uma opção melhor para algumas circunstâncias. Teoricamente não passa disso, William. Mas tem uma justiça a ser feita ao Michael. Ele hoje é mais do que aquela válvula de escape, do bota para correr. Ele é um cara do gol de cabeça. Ele é um cara que o segundo gol contra o Atlético Goianiense, ele participa de uma jogada coletiva. Eu sei que ele está concluindo mais até que o Gabigol nas últimas partidas. Né? Então, sem perder aquela coisa do cara aberto. Ele antes jogava só com o campo que tinha. Ele hoje consegue criar campo. Tem mais espaço reduzido contra uma Ele evoluiu. Tem valor. Michael não Ele evoluiu essa o temporada. Michael que chegou do Goiás, não. Ele evoluiu, sim. E isso tem que ser colocado na mesa. E se ele está rendendo mais do que todo mundo, eu quero ver para tirar ele do time. Não vai ser fácil, não. Será? Fala, Calçade. Eu vejo o Renato, quando o Renato lá atrás falou com os 200 milhões também, quando ele estava no Grêmio, se referindo ao Flamengo, que com o dinheiro do Flamengo ele também teria e traria resultados, eu acho que diz muito sobre esse momento, porque hoje ele pilota essa equipe, que é o Flamengo. E o Flamengo acabou se desorganizando muito com as contusões, em massa. Né? E principalmente de um jogador que a ausência dele mostrou aquilo que ele é capaz de fazer quando está em campo, que é o Arrascaeta. Né? Ele é a conexão de todos esses setores, ele dá equilíbrio, ele ocupa o lado esquerdo enquanto o Bruno Henrique vai para a área. O Michael já é um atacante mesmo, mas se movimenta muito e tem feito gol, o que é muito importante. Eu, assim, ao contrário do Pedro, eu vejo muito do Renato no Michael, porque o Michael assim, parecia que precisava, às vezes o jogador precisa ouvir, precisa do carinho, precisa do apoio, né? Como diz o professor Manuel Sérgio, antes do chute tem quem chuta, antes do passe tem quem passa. É preciso olhar o ser humano. Eu acho que o Renato faz isso muito bem. O problema é que quando o time começa a se desmontar em função de perder algumas individualidades que justificam o discurso dos 200 milhões, você começa a olhar mais para o banco de reservas e chamar mais o Renato para a solução. E aí, Renato, qual a solução? E ele ganha uma solução de um jogador que faz o papel dele, assim, independentemente do que esteja acontecendo no Flamengo, o Michael vai lá e faz o papel dele. É impressionante. Agora, a cobrança pelo jogo coletivo, que é o jogo que potencializa as individualidades, né? O bom jogador, num ambiente propício, ele vai render muito mais. Ele vai render muito mais. Quando o ambiente não está assim tão organizado, ele rende menos. E essa é a grande preocupação que o rubro-negro deveria ter e deverá ter até a final da Libertadores. Tá bom, com todos dentro de campo, como estará o Flamengo preparado para enfrentar o Palmeiras na final? O Palmeiras tem muito menos problemas hoje, até do ponto de vista físico, do que o Flamengo. Então esta reunião no dia 27, pode ocorrer antes, todo mundo junto, vai restabelecer aquele Flamengo ou vai precisar de algo mais? E se precisar de algo mais? O Renato é capaz de oferecer? Então, assim, essa dúvida ela vai ser levada até o dia 27.